pessoal, vamos começar então o Journal Club de hoje. A gente vai falar um pouco sobre o artigo aí do Google DeepMind junto com o Google Research. Eles trouxeram aí uma perspectiva de utilizar os Large Language Models, né, para gerenciamento de doenças crônicas em múltiplas visitas, né, e comparar isso aos médicos da atenção primária. Então a gente vai discutir um pouco sobre ele aqui, vamos trazer alguns resultados. Começar então. Numa perspectiva entendendo um pouco sobre o avanço dos LLMs para aplicação clínica, a gente sabe que tem ali um uso muito grande para principalmente ajudar em diagnósticos diferenciais e tudo mais, mas a gente sabe que tem uma limitação quando a gente utiliza em conjunto, né? Quando a gente quer fazer um raciocínio clínico e ao mesmo tempo num longo prazo, utilizar para também fazer um tratamento. Então, a gente consegue investigar muito bem, né, ver o diagnóstico muito bem, mas na hora de traçar um manejo, um cuidado, a gente tem uma limitação muito grande aí com os LLMs. E aí a importância aqui no diagnóstico do raciocínio de manejo, que seria essa integração, é o que o artigo traz para a gente melhorar, né? Então ele traz também, além de integrar alguns guidelines e diretrizes clínicas aos modelos de LLM, eles tentam integrar diferentes LLMs, que eles chamam de agentes aqui, para fazer uma parte diferente de cada estrutura da consulta, né? Uma para o diagnóstico, outra para o tratamento em si e outra para o diálogo com o paciente, né? E aí ele traz também o porquê de estar fazendo esse estudo, né, que é uma limitação muito grande de estudos que a gente vê na literatura com LLM, então a gente não consegue ter essa investigação para comparar muito bem, entender ali sobre esse raciocínio que ele chama de raciocínio de manejo dos LLM junto com alguns ambientes também que não são muito dinâmicos, né? Como a gente vai ver aqui, é uma evolução entre as visitas. Tem uma primeira visita, uma segunda e uma terceira visita, e aí, com o ambiente estático, a gente não consegue ver necessariamente como que o LLM está se comportando de acordo com o tempo. E até mesmo o humano, né? A gente vai tirar algumas conclusões, a gente vai ver que o próprio médico da atenção primária acaba com o tempo também atuando de forma diferente. E aí aqui um workflow de como que necessariamente é esse diálogo com os agentes, né? A gente tem aqui uma primeira tela de texto que ele vai interagir junto com o paciente, e aí, necessariamente, você vai ter esse diálogo com o agente, mas a partir desse plano, que é o raciocínio ali de manejo, ele tenta trazer para um contexto de diagnóstico diferencial, sumarização e história para um contexto longo, né, que ele chama. E aí, necessariamente, ele faz o que a gente chama de RAG, né, que é necessariamente pegar dos diferentes guidelines informações que possam melhorar e refinar, né? A gente poderia trazer que seria uma instrução que ele estaria dando para o LLM específico conseguir fazer esse MX, que é o Management do raciocínio, de manejo dele, né? E aí esse aqui é um workflow mais amplo, a gente vai destrinchar um pouco cada um deles, falando então um pouco de como que foi o desenho desse estudo, né? Esse foi um estudo cego e randomizado, eles usaram esse OCE virtual, né, que é o exame clínico estruturado e objetivo. Necessariamente a gente tem algo parecido com isso na clínica, muito mais para uso prático, né, que é o SOAP, o subjetivo, objetivo. A gente acaba necessariamente perguntando estruturadamente para o paciente, e aí aqui ele trouxe essa estruturação para conseguir comparar, né, entre o AMI e 21 médicos da atenção primária, então aqui foram 3 visitas ao longo do tempo, como eu falei, e teve essa interação de texto ali junto com o médico ou com o AMI em 100 cenários clínicos de múltiplas visitas. Então, eles seguiram esses guidelines aí do NICE e do BMG, né, do Best Practices. E aí, trazendo um pouco sobre o workflow e como que foi avaliado em si, a gente vê que durante essas 3 visitas a gente teve 2 dias ali de intervalo, e aí necessariamente foi randomizado tanto com o AMI quanto o médico da atenção primária, e também teve uma parte que foi feita com o ator em um cenário, né, onde foram aplicados dos, alguns dos questionários que a gente vai falar um pouco mais para frente. E aí aqui a gente vê que esses foram os guidelines usados, e a gente tem até também um número de corpos, né, que a quantidade de texto que foi utilizado, então a gente vai ver que ao longo do tempo até mesmo
o médico da atenção primária melhora com acesso aos guidelines, né? E aí a intenção é essa, a gente conseguir utilizar esses guidelines e essas avaliação para ver principalmente a acurácia e a qualidade, né? A gente vê necessariamente esse pensamento de manejo, tanto do paciente, tanto do médico quanto do AMI, e também como que ele foi, dado que você tem algumas características que são muito mais humanas, né? E a gente quer avaliar isso também no AMI para ver se ele está sendo empático, né, de certa forma. E aqui um pouco da estrutura do agente. Então, eles trouxeram esses 3 agentes, como eu falei. Um que é um agente de coleta, né, de informação, um de diálogo, né, que ele vai coletar essas informações ao longo de múltiplas visitas. Um agente de manejo, que aí ele vai processar essas diretrizes e gerar um plano de tratamento. E ali tem um benchmark de prescrição também, que ele vai validar necessariamente de acordo com uma, uma robusta literatura de farmacologia que eles levantaram, se realmente o médico e o AMI estão prescrevendo de forma correta. E aí aqui, trazendo um pouco mais, destrinchando, por que eu trouxe realmente mais destrinchado, porque não é só ter os 3 agentes aqui, né? Eles vão interagir tendo um reasoning, ou seja, ele vai pensar e analisar tudo que foi escrito, traçar alguns objetivos de manejo dentro da visita. Ele já tem alguns objetivos e também algumas prescrições, que não são só prescrições, são exames que ele vai acabar pedindo, né? Que também precisam ser estruturados com citações. Então, aqui, isso tudo é parte do agente, né? E ele necessariamente tenta, ao final do dia, organizar isso e interagir entre os diferentes agentes. Então, tanto agente de pensamento, de reasoning, tanto de management e o de diálogo, eles vão interagir entre si para necessariamente ele também ter uma empatia. Tá tudo certo aí? Então, pessoal, aqui nos resultados a gente vê que, a princípio, no overall, o AMI ele manteve consistente quando a gente fala sobre o plano de manejo. Então, ele sempre esteve acima de 95%, e os médicos, se a gente for olhar, os médicos de atenção primária, que são os PCPs, eles começaram em alguns casos com 75%, né, de acordo com o benchmark, e foram aumentando um pouco mais, né? E aí aqui, quando a gente vê as investigações, comparado também com os benchmarks dos objetivos lá que a gente viu que é estruturado, as investigações acabaram sendo melhor do AMI em todas as visitas. Então, a gente tem as 3 visitas e a gente vê que, ao longo do tempo, algumas visitas ele vai aumentando e vai aprendendo com isso. Quando tem acesso a guidelines, a gente vê que necessariamente ambos melhoram, né? Quando tem o acesso à referência e aos guidelines. E aí, quando a gente vê que em tratamento, o AMI também foi superior em todos os tratamentos. Então, o AMI é o vermelhinho aqui, sendo superior em todos os tópicos. Mas o mais importante aqui que a gente quer ver não é só separado, né, o overall investigation e o treatment. A gente quer ver se ele consegue fazer com que a investigação e o treatment acabam interagindo entre si, né? Se ele consegue tratar, passar um plano de manejo de forma eficiente, né? E aí, com isso, a gente acaba vendo aqui a parte que ele avaliou com as visitas, né? Então, com as visitas e com o paciente simulado, né? Então, aqui, como a gente vê necessariamente tem a barra cinza aqui na metade, que é neutro, né? E aí, quando ele está com o especialista ou com o ator na direita, né? E aí, cada um dos tópicos, necessariamente, que ele teve esse manejo e ele conseguiu interagir entre o tratamento e a própria e o próprio, como eu falei aqui anteriormente, a própria investigação, né? Então, o AMI, ele é o vermelhinho, então ele está sendo preferencialmente utilizado pelo especialista em detrimento do médico de primary care, né? E aí o ator a mesma coisa. E aí a gente vê aqui que da mesma forma que anterior, as visitas, né? Alguns casos, até mesmo o médico, ele melhora de uma visita para outra.
E é isso que é interessante da gente ver. Por exemplo, quando vai fazer o ajuste do plano e o gerenciamento, a gente vê de uma visita para o outro que o AMI também melhora nesse caso aqui, e também quando compete ali para algumas prioridades, o AMI também vai aumentando com o decorrer do tempo. Isso aconteceu em alguns casos, em todos que eles avaliaram, que eles não avaliaram com o ator, né, então todos os outros eles avaliaram o especialista, o médico especialista, que seria para meio que ser um resultado chave depois do médico de primary care, né, e o ator também, nessa perspectiva, comparando um com o outro, a gente vê que o AMI foi preferido, né, nesse benchmark aqui. E aí quando a gente vê interação e comunicação, que é esse do GMCP, que o AMI foi melhor em 11, então em todos esses aqui ele foi melhor. Quando é gerenciamento de preocupações, o AMI também foi melhor. E no raciocínio clínico e gerenciamento médico, o AMI foi melhor de 7 em 4, né, foi o outro, o médico primary care. E aí aqui então a gente tem os resultados que o AMI ele foi não inferior aos médicos, como a gente viu anteriormente, né, ele superou ali na precisão do tratamento e investigação, mas o que a gente queria ver era essa interação entre o tratamento e a investigação que foi avaliado pelo médico especialista ou pelo ator, né, então ele gerou planos mais estruturados. Foi o melhor desempenho também na prescrição segura, então ele superou o médico em questões de alta complexidade, e os pacientes simulados também avaliaram bem a comunicação do AMI, dizendo que eles tiveram respostas empáticas, né, como a gente viu ali no PASSES, que é esse gerenciamento de preocupações aqui. Aqui então trazendo também um pipeline mais completo de alguns refinamentos que eles fizeram no AMI, que não foi necessariamente só o RAG ou utilizar o plano estruturado, algumas coisas foram feitas para melhoria interna, né, e eles fizeram, além da simulação, eles tiveram um fine tuning, que eles mesmos fizeram com a vida real, um reinforcement learning com alguns humanos ajudando em alguns diálogos de preferências que eles tinham. A partir disso, eles tiveram esse dialogue agent, que foi um chain of reasoning, que eles fizeram essas 3 etapas, que é planejar, gerar a resposta e refinar a resposta, né? E aí, a partir disso, o AMI foi gerado baseado nos guidelines, mas também com uma estruturação de analisar, ter os goals, né, o manejo, preencher e fazer alguns drafts. A partir desses drafts, eles refinavam e juntavam tudo isso numa escala ampla, né, tentando melhorar sempre as respostas do AMI. Acho que foi isso, pessoal. Eu cheguei a fazer um exemplo aqui, depois se a gente quiser ver um pouco na prática como que a gente pode usar o Gemma 3 aí também para fazer algo parecido, eles usaram o Gemini, então eu fiz um exemplozinho aqui no GitHub, se o pessoal tiver curiosidade para ver. Basicamente você preencheria de cada visita, né, como que seria cada parte, cada agente, e aí você faria essas perguntas que o AMI fez, né. Então tentando fazer sempre com que ele fosse, no caso, por exemplo, de diálogo, né, sendo o médico assistente, dizendo quais os sintomas e o histórico médico, para o reasoning tentar trazer um pouco mais, né, de diagnóstico diferencial, exames complementares, e como ele fez lá, trazendo um pouco de segurança para a medicação, tentando ver, diferentes interações que podem ter, recomendações de ajustes, né. E ele ficou nas perguntas adicionais, o Gemma está muito bom, então ele está gerando um contexto tão bom quanto o Gemini gerou nesse artigo. Fazendo análise clínica também, então trazendo por um texto bem curto, ele conseguindo traçar um plano bem completo, né, a partir do do que foi levantado com os sintomas. E aí análise de segurança medicamentosa também, né, os modelos agora estão cada vez mais com texto, podendo trazer essas interações. Lembrando que aqui eu não fiz a parte de RAG, né, que ele fez lá, que é de pegar diretrizes clínicas que melhoraria ainda mais, né. Mas eu achei bem, assim, bem empático e eles estão cada vez melhores, né, esses modelos.